Então a condromalácia e a artrose acomete muita gente. Nós estamos aqui com o especialista Rafa Barros. Muito bom ter você aqui. Já clica no gostei, se inscreve no canal. Rafa, você que é um especialista, atende um monte de gente com esse tipo de problema. O que é a condromalácia? O que é a artrose? Bom, primeiramente, prazer, obrigado pelo convite. Cara, é muito simples de entender. A condromalácia ela é qualquer desgaste que exista entre a patela e o fêmur, né? Então, a condromalácia ela é essa alteração que existe, seja qualquer que seja, até chegar ao nível da degradação da cartilagem. A hora que entrou na degradação, já vira artrose. Tá, então aí tem condromalácia 1, 2... 3, exato, e aí você tem até a grau 4, que aí já é um desgaste, mas que já se considera artrose. Tá. Então, se for considerar mesmo, a condromalácia até a 3. Quando chega na 4, já entra uma artrose junto. Certo. Tem como a pessoa que está em casa assistindo a gente, sei lá, tem um aluno meu da consultoria assistindo, ele consegue saber qual grau ele tem? Você consegue dar alguma informação? 1 tem essa característica, 2? Principalmente colocando com grau é muito mais fácil. Mas, por exemplo, grau 1, provavelmente muita gente que esteja assistindo agora tenha, só que não tem muito sintoma. Então, assim, é bem menos assintomático do que, por exemplo, um grau 3, que com certeza vai ter um sintoma. Que é o que a gente fala, aquela sintomatologia clássica, quando vai subir uma escada ou vai descer a escada, principalmente, você já tem uma sensação ali de uma pontada, uma dor bem local. O grau 2, ele pode aparecer em alguns eventos. Então, quando esforça, né, quando tem uma imposição de carga em cima do joelho, seja por tempo, intensidade, é onde realmente já vai começar a apitar, né? Agora, grau 4, a pessoa tá parada, tá doendo. Tá. Mas aí que aí já entra na artrose mesmo, né? Que já tem me corrija se eu estiver errado, Rafa. Mas, por exemplo, quando eu tenho um aluno da consultoria que está com algum desses sintomas, a ideia é que quanto mais força muscular, menos desgaste articular eu vou ter. Isso, certo? Perfeito. Mas aí, a gente entra num impasse, e aí nós temos que recolher os amiguinhos fisioterapeuta. O Instagram do Rafa tá aqui embaixo, tá, gente? Ele é meu fisioterapeuta, cuida aí de... A parte mecânica aí, um pouquinho que a gente faz umas besteiras, né, Rafa? Jogando futebol, dá umas torções. Como que a pessoa vai fazer esse exercício, sendo que causa dor quando ela faz o exercício? Né? Que entra num paradoxo, né? Porque você não pode ficar parado. Na maioria das vezes. Claro que depende muito do quadro clínico, mas assim, na maioria das vezes você não pode ficar parado. Então, você precisa entrar com estratégias, principalmente inicialmente, né? Diminuir angulações e trabalhar exercícios isométricos. Porque, imagina, quando você tem a condromalácia efetiva ali, que está gerando a dor e tudo mais, você começa a ter uma certa inibição do quadríceps. Porque quanto mais você contrai o quadríceps, mais gera pressão na patela, automaticamente gera dor, seu cérebro entende aquilo e fala, deixa eu parar de contrair, né? Só que se você começa a contrair ele em algumas angulações, principalmente o início da cadeira extensora, só aquela arrancadinha inicial, em isometria, você já começa a trilhar um caminho de tensões, né? Claro, com uma carga mais leve, onde o quadríceps sabe onde contrair para poder manter aquela patela mais estável. Então, você tem que começar de algum jeito, entendeu? Normalmente se começa na isometria. Na isometria. Quando não consegue o movimento. Porque pode ser que consiga o movimento dependendo do grau da lesão. Exato. Não, e provavelmente, assim, muita gente tem a tal da condromalácia. Só que, de fato, ela só tem a importância quando ela dói. Porque, por exemplo, assim, se não tiver dor, toca pau a vida normal, entendeu? Tanto que vários pacientes vêm, às vezes, com um certo receio de dobrar o joelho, e isso é muito comum. A galera tem receio de dobrar o joelho porque fala, vai atritar minha condromalácia. Só que assim, se não tá sentindo dor, dobra o joelho, porque senão sim você vai ter a condromalácia, porque você vai enfraquecer todo o conjunto que faz aquela estabilidade do joelho, né? E aí eu faço, então, um trabalho de isometria, você consegue dar, assim, eu entendo que a gente sabe, tá, que é um negócio que é genérico, a gente tá falando para um monte de gente, um monte de situação, mas mais ou menos falando, o que seria um trabalho de habilitação ou reabilitação? Uma reabilitação, né, porque a pessoa, ela vai tendo aquela dor e ela vai se tornando, dependendo, né, acima de 6, 7, 8 meses, começa a se tornar algo crônico realmente, aí a pessoa fica com medo de jogar carga naquela perna, então você precisa retornar ela para as atividades, para o cérebro também entender.
Claro que envolve várias terapias, né, da fisioterapia mesmo, principalmente mobilidade de tornozelo. Isso é o que mais causa impacto no joelho. Então, assim, também existe a investigação do porquê da condromalácia. Porque às vezes o paciente chega com o quadril e o joelho extremamente funcional, só que o tornozelo extremamente rígido. Então não adianta nada eu querer reabilitar o joelho dele se o tornozelo não está absorvendo carga, né? Mas isso já é uma coisa mais avançada ali. Mas se fosse falar de uma maneira geral, o principal, extensora isométrica e cadeira abdutora isométrica. Abdutora, fortalecimento de glúteo então. Glúteo, porque glúteo e quadríceps são os chaves para poder o joelho ficar íntegro, no centro, no neutro. O glúteo fraco vai forçar o joelho. Sempre. Isso aí é, assim, é um clássico e aí vai no longo prazo gerar uma artrose, porque se a pessoa não trata, ela vai sempre inibindo, né, a atividade de receptores, principalmente por conta dos pré-treinos. Isso é muito comum em academia, porque o pessoal toma um pré-treino qualquer, né, tem uma performance maior, só que a cafeína, ela tira um pouco ela é mais analgésica. Se a gente pega um analgésico, tem pelo menos 30 miligramas ali. Dorflex da vida. Você entendeu? Certo. Então, assim, ela é já mais analgésica. Aí a pessoa vai não sentindo. Quando começa a sentir, é porque já tá uma porrada. Entendeu? Então, assim, o glúteo e quadríceps tem que estar sempre muito bem trabalhados no quesito força. Então, cadeira extensora isométrica, cadeira abdutora isométrica e depois um leg press, a pessoa pode até fazer com movimento, só que numa amplitude muito baixa. Do começo ou lá em cima? Mais o final, mais o final, porque onde que é o maior impacto que eles falam da patela? É nos primeiros 30 graus de flexão do joelho. Então é bem o iniciozinho onde atrita. Só que esse iniciozinho é onde tem o glúteo médio. Então, se ele desce pouquinho do leg e sobe, ele já vai trabalhando essa transferência de carga, joelho, quadril, joelho, quadril, joelho, quadril. Aí você vai trabalhando o gesto de distribuir a carga. Isso é o mais importante. Tá. E algum trabalho de mobilidade que você adicionaria? Com certeza, mobilidade do tornozelo. Tá. Porque só de você alongar mais a panturrilha, é que a mobilidade de tornozelo em si, a melhor a ser feita é um fisioterapeuta mexendo. Porque tem todo o giro, né? Exato. E o talos, né? Que é aquele osso bem do meio, que você precisa jogar ele para trás. Só que dá para colocar uma super bend na linha do cadarço e jogar o pé para frente. A super bend vai puxar para trás e você curva para frente. Aí é como se tivesse alguém fazendo isso aqui, ó. Para o tornozelo fazer cada vez mais dorsiflexão. Tá. Jogar para trás assim. Jogar para trás. E alongar a panturrilha. Só que se a pessoa alonga bem a panturrilha, ela vai ganhando uma mobilidade. Só de alongar a panturrilha. E aí a pessoa que então, tem uma condromalácia, por exemplo, 3, é um desgaste. Então não vai regredir para 2. Não. Já tá feito o problema. O problema já tá aí. Bateu o problema, ele fica. Ele não volta. Então, todo esse trabalho é para começar a aliviar os sintomas. Isso, e não permitir que chegue no 4. Ok. Entendeu? Certo. Porque também tem tudo bem, se você ficar 3 a vida inteira e sem dor, show de bola, toca a pau a vida. Eu tenho um paciente com grau 4 que corria 10 km todo sábado. Tá. Mas por quê? A integridade das articulações ao redor estavam perfeitas e a capacidade dela de transferir as cargas também estava muito boa. E aí o peso também vai importar. Aí aqui entra uma questão. Porque aí quando a pessoa entra na academia, ela entra querendo, você sabe muito mais que eu. Sim, emagrecer. Emagrecer e ganhar músculo. É isso. O que ela faz? A primeira coisa? Dietinha, treininho de hipertrofia. E o cardio? Nunca faz. Não, mas quando faz, sobrepeso. Sim, eu, logicamente, na minha assessoria não vou fazer isso, mas sim, é os casos que eu recebo. Isso. Pessoa correndo com 120 quilos, e às vezes na rua, não é nem na esteira, que tem um sistema de amortecimento. Exatamente, e aí é onde está o pau. Porque se a pessoa está com uma carga maior, e aí imagina isso que a gente falou, o glúteo interage com o quadríceps, que interage com o tornozelo para poder estabilizar, né, com a panturrilha no caso. A panturrilha de quem está sobrepeso tende a ser mais tensa, né, por conta da carga de fato. E falta a força de quadríceps e falta a força de glúteo, porque ela está com pouca massa magra, né? Ela começa a correr só com o tornozelo, só com a panturrilha, que aí vai no crônico enrijecendo o tornozelo e aumentando a pressão para o joelho.
Então, assim, é quase que a fórmula perfeita Pra piorar o quadro ou pra criar um que pra ela não- ficar ruim. E aí, o que acontece? Ela começa na academia, começa a correr, começa a sentir dor no joelho, o que ela remete? Pô, eu vou pra academia, eu me esforço, mas eu sinto dor e aí eu desisti. Aí já desiste, entendeu? O melhor de tudo, né, pessoal, como a gente tá vendo aqui, como vocês podem ver que é bem complexo, é sempre procurar um profissional. Eu indico o Rafa, tá aqui na descrição o Instagram dele, os contatos. Mas aqui dá para ter uma boa ideia, para pelo menos a pessoa se nortear um pouco. Até a pessoa vir passar com o Rafa Barros ou com o fisioterapeuta de confiança dela. Você tem alguma coisa para dizer para ela agora? Cara, assim, primeira questão, né, é trabalhar o gesto. Isso aí é muito clichê, todo mundo fala, mas assim, de fato, é pensar assim, o quão apto eu estou para realizar um movimento. Pensa nas Olimpíadas. Não é o cara que arremessa com força, é o cara que faz o melhor gesto. Porque se ele tiver o melhor gesto, a força vem naturalmente. Então, assim, principalmente na musculação, se a pessoa tiver um gesto muito bom de um leg press, de um agachamento, automaticamente ela tem uma distribuição de carga, né? Então, espera você entender o gesto para poder colocar a carga. Porque senão você pode causar um atrito maior articular por conta da falha desse gesto. E aí, para quem tem condromalácia, o que é o principal? Diminuir a amplitude e colocar exercícios isométricos. Que isso já vai gerando nela uma nova adaptação. E aí, por exemplo, num agachamento, a pessoa fala, eu tenho dor fazendo agachamento. Não pare de agachar. Só que diminua a carga, diminui a amplitude. A última coisa que você vai fazer é parar de fazer o gesto. Porque se você perde o gesto, você reabilitou um monte na físio. A hora que você volta a fazer, você vai sentir dor. Porque você perdeu o gesto. Entendeu? Tá atrofiando. Você atrofiou aquele movimento no seu cérebro. Então você tem que se manter no gesto ao passo que você vai batendo por fora. Entendeu? Certo. Pessoal, eu vou deixar a indicação deste vídeo aqui, falando, Rafa, desse vídeo sobre esses suplementos, né, para articulação, porque eu acho que é bem pertinente a esse tema, já tem aqui no canal, então dá uma conferidinha nesse vídeo.